Estamos iniciando aqui mais um podcast, nosso podcast Lidere-se, sempre falando aqui sobre liderança, né? A gente aprendendo a liderar a nossa emocionalidade, a nossa mente, os nossos pensamentos, porque daí que vem a nossa qualidade de vida. Na quinta passada a gente falou aqui com a Rafaela e essa semana nós vamos falar com o esposo dela, que é o Marconi, que é pastor Marconi, é pastor da Sara Nossa Terra, e ele lidera ali, trabalha como líder de crianças, jovens, muito jovens, né? Adolescentes, jovens, né? Acho que pega 3 idades aí, né? Pega adolescente, pega jovem, já pega uns mais madurozinhos que não quer deixar de ser jovem, né? E ele faz esse trabalho muito bom e a gente vai falar um pouquinho sobre essa liderança. Muito bem-vindo, pastor Marconi, obrigado por estar aqui conosco e quero deixar você para se apresentar um pouco mais aí para o nosso pessoal. Satisfação é nossa de estar aqui, bispo, e assim, bom dia a você que está nos assistindo, tarde, noite, e a gente hoje quer poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido com esse público tão importante para a nossa sociedade, que é o adolescente, né, o pré-adolescente e o jovem, que a gente acredita que é o futuro, né? Na verdade, não é nem o futuro, é o presente da nossa nação. Eu quero começar aqui. Eu tive uma experiência muito interessante agora há pouco tempo, né? A gente está em Natal, moramos em Natal, estamos fazendo aqui o podcast de Natal. E eu sou goiano, e o meu time de Goiânia, que é o Vila Nova, veio jogar aqui com o ABC. E eu falei, cara, eu vou lá assistir. E eu fui, eu tinha mais ou menos uns 41 anos que eu não ia assistir um jogo do meu time. A última vez que eu fui devia ter uns 18 anos. E eu confesso que eu fiquei assim, impressionado com a mudança do comportamento do ser humano. Porque quando eu morava em Goiânia, com meus 18, 17, 18, 19 anos, eu ia muitas vezes no estádio, gostava muito daquilo. E sempre aquela coisa de torcida mesmo, mas o que eu vi agora, depois de 40, 41 anos, como o comportamento do ser humano mudou. Como eu vi gente agressiva, gente violenta, outra muita bebida. E não só bebida, você percebe ali porque pessoas com efeito de drogas. E eu fiquei muito assim, impressionado com a mudança do comportamento das pessoas. E aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Como lidar com a falta de maturidade do jovem e ajudá-lo a desenvolver essa maturidade? É verdade, o senhor falou algo bem real. Hoje a sociedade é outra, né? E assim, num intervalo bem curto de tempo, um século, a sociedade já mudou, já é outra, a juventude é outra. A gente via antigamente, um pouquinho acompanhando a nossa geração, uma realidade na disposição do jovem hoje, nessa maturidade de enfrentar as situações. E essa falta de maturidade hoje, que alguns jovens, boa parte deles têm, o caminho mais feliz de lidar é primeiro entender a linguagem dele. Que essa linguagem, ela não é uma linguagem oral, é quase que 90% uma linguagem corporal. O jovem ele se comunica muito pouco de forma oral, mas expressando. E a gente entender essa linguagem e tentar se comunicar com ele. E também saber que o que a gente ouvia muito, né, na nossa geração, na nossa infância, na nossa período de juventude, a gente ouvia muito nossos pais dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Às vezes não tinha exemplo. Hoje isso não rola com os jovens. Os jovens hoje, os adolescentes, ele aprende por modelagem. Aquilo que eu estou fazendo, ele vai olhar e vai fazer também. Vai reproduzir também. E aí a gente tem que ter o cuidado, se eu estou fazendo de forma correta ou errada. Uma coisa nessa sua fala que eu achei muito legal eu até falei isso aqui, se não me engano, na semana retrasada. As pessoas elas não leem o que a gente fala. O filho não lê o que o pai fala. Ele lê o que o pai faz. Né? Meu pai fumava e eu era bem garoto. E meu pai ficava lá no quintal, tinha um pé de chuchu, ele ficava ali escuro e ele fumava. E quando ele fumava, que ele puxava aquela cinza do cigarro vermelho, fazia tch, aquilo me encantava, eu achava aquilo bonito. Eu com 13 anos de idade comecei a fumar. Comprei cigarro escondido, saía pro meio do mato e ficava fumando, porque eu vi o meu pai fazer.
Interessante, né? E hoje eu acho que você tocou um ponto aí muito importante, né? Como lidar com essa falta de maturidade. É ter essa maturidade para que, você falou sobre modelagem, para que ele copie, né? Ensinar por modelagem. Tem até um texto que o apóstolo Paulo fala isso, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É exatamente isso. É fantástico. E como é importante hoje, né? Assim, trabalhar com esses jovens e ser uma referência para eles, né? Maravilha. E eu quero aqui colocar uma outra questão, e essa aqui é meio delicado, porque sabemos que jovem geralmente é imaturo, né? Inconsequente. Já eu vou explicar isso, porque que eu estou falando. Mas claro que existem exceções, é óbvio que existe, mas eu diria que talvez a minoria é a exceção. A maioria é inconsequente, é imaturo. E aí eu quero, qual foi a experiência mais marcante que você viveu envolvendo a maturidade de um jovem adolescente? Deixa eu só para... A pergunta começou pesada. Por que eu estou falando isso? Eu, algumas vezes, já fui aqui no Hospital Geral. Como é o nome do Hospital Geral nosso aqui do estado? Valfredo Gurgel. Já fui algumas vezes visitar pessoas. Nossa, até um que era um acidente de moto. E quantas pessoas estavam ali naquela ala que foram acidentadas de moto? Ontem eu estava na estrada, na cidade, andando de carro, eu e minha esposa voltando de alguns afazeres, e nós passamos em frente, era já finalzinho da tarde, em frente onde estava tendo... Arena das Dunas. Arena das Dunas estava tendo Carnatal. E veio 3 ciclistas e entraram ali dentro do viaduto, correndo. Eles entraram assim, cruzaram, passaram na frente do meu carro, entrou, saiu costurando os carros. Falei, meu Deus, cheio de carro. Falei, uma encostadinha que esse cara dá aqui, o outro carro já passa por cima dele, pode perder a vida. Quando eu falo é isso, a gente percebe. É uma coisa da juventude mesmo, é uma inconsequência, é como se ele não analisa que ele corre risco de perder a vida. E a minha mulher falou assim, nossa, e os pais nem sabem que estão fazendo isso aqui. Né? Então, por isso que eu fui bem forte, né? Que o jovem geralmente é imaturo, é inconsequente. Óbvio que tem as exceções. Aí eu perguntei para o Marconi, qual foi a experiência mais marcante que você viveu envolvendo maturidade de um jovem e adolescente, ou adolescente? A gente tem muita experiência. Eu costumo dizer que eu nasci no lar cristão, tive essa oportunidade de nascer no lar cristão. E desde os meus 13 anos eu decidi caminhar com Cristo. E não só por influência dos meus pais eu tenho essa caminhada na minha vida, mas por entender que esse era o caminho. Diante de tantas propostas que o mundo nos oferece. E nesse inteirinho a gente teve muitas experiências, mas assim, uma das, eu separei 2 aqui, que eu pensei agora, que me chamou a atenção. A primeira foi de uma jovem, com toda essa realidade, ela era adolescente na época, né? Hoje ela é uma obreira na nossa igreja, mas com todas as dificuldades que ela tinha na época como adolescente, cheia de limitações financeiras. E tinha um evento nosso que acontece, que é a celebração, geralmente é em outra região, na verdade, no Nordeste, mas em outra cidade. E para aquela adolescente era uma realidade muito difícil de levantar aquele recurso para poder estar ali. E ela já acompanhava algumas outras adolescentes e ela foi, assim, diante de uma palavra que a gente disse para ela, liberou, e ela mobilizou que naquela época, acho que isso tem uns 5 anos, naquela época era muito difícil um adolescente, né, com às vezes a realidade de casa, dos pais, de discriminar. Ela levantou todo o recurso dessa viagem com o Jujuba, vendendo Jujuba, foi na viagem. Naquela época ela era só líder de célula, hoje ela é uma obreira, tudo fruto daquela colheita, daquela semente que ela fez lá atrás. E paralelamente a ela, um outro jovem que já não tinha a limitação financeira, mas que os seus amigos tinham, os discípulos tinham, e ele mobilizou toda a sua rede ali de jovens, né, de discípulos, de irmãos discipulados, para estar vendendo também. Ele não tinha mais a dificuldade de ir, ele já tinha a passagem dele, a inscrição feita, mas ele mobilizou e conseguiu levar ali, se mobilizando junto com ele, cerca de 10 jovens. O que é que aconteceu através dessa semente desse jovem? Hoje toda a família dele serve ao Senhor, que é o Henrique, né? E ele, assim, de forma muito precoce, que ele chegou na igreja de 14 anos,
Hoje ele está casado com 22 anos. Hoje ele é funcionário federal. Hoje ele tem uma empresa junto com a esposa. Então, assim, para um adolescente que naquela época tinha todo esse contexto que a gente está falando de imaturidade, de inconstância, de inconsequência, o papel da igreja na vida dele, para que ele ali, em meio a todo esse turbilhão de emoções, de situações, ele se posicionou em Deus e hoje eles desfrutam da colheita daquela semente lá atrás. É fantástico, né? Assim, eu acho que eu acho que é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano é ser esse agente de transformação na vida de outra pessoa, né? Você estava falando, eu lembrei de uma experiência que nós tivemos há muitos anos atrás lá em Maceió, e a Rafaela, sua esposa, lembra disso. Os nossos jovens da igreja lá, eles cuidaram de uma garota, visitaram, e uma garota começou a ir numa célula dessa, e essa garota, ela na época tinha uns 13, 14 anos, escura, a mãe vendia o corpo dela para se alimentar, a família se alimentar, e a gente foi conhecendo essa menina, foi trabalhando para tirar ela dessa vida, né? Uma garota de 14 anos, vendeu o corpo para alimentar, para sustentar a mãe, a família, e a gente foi tirando, foi ajudando. Ela fez essa mesma coisa, começou a vender coisa, e um dia nós levamos ela para Brasília, e ela entrou no hotel, nunca tinha saído da cidade de Maceió, do estado de Alagoas, e ela entrou e eu fiquei olhando para ela olhando para o hotel, para o hall, um hotel bonito, e ela, meu Deus, eu vou ficar hospedada aqui. Eu falei, né? Viajou, foi para Brasília, ficou hospedada, participou de um grande evento. E assim, como a igreja é importante, como é importante um líder na vida de uma pessoa, né? Muda, faz toda a diferença, né? Porque a gente vê de fato que tem duas realidades. Tem um agir de Deus na vida da pessoa e através da vida da pessoa. A Suzana, ela passou por aqui já pelo podcast. Você, se não compartilhou ainda desse testemunho que é muito forte, o Mateus também que já passou por aqui, tá aí, você vai lá, acessa os vídeos. Mas assim, todos foram visitados por Deus no agir de Deus. Esses dois que eu citei, eles, através deles, veio o agir de Deus, né? Não vieram sobre eles, mas através deles, alcançando outras pessoas. Na pouca idade, na imaturidade. Então é assim, não tem coisa que não paga o que a gente vive. É verdade. Chegou outro dia uma pessoa novinha, cheia de problema, dificuldade, machucada, falta de perdão, machucada, ferida. Eu chamei a Suzana, vem cá, Suzana, senta com essa menina aqui depois, conversa com ela, porque o que você viveu, ela está vivendo, né? Fantástico, fantástico. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta aqui. Essa pergunta é interessante. Quais são os piores males do século para a nossa juventude, na sua opinião? Hoje a gente vê uma juventude que sofre do mal, que antigamente não era um mal que os alcançava, mas hoje a porcentagem da sociedade se dá por eles, que é a ansiedade. Nunca se viu tantos jovens ansiosos como se viu nos dias de hoje, como se vê nos dias de hoje. Tem um estudo da OMS que ela diz que, uma estatística que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o quinto mais depressivo. E desse percentual de mais ansioso, 1/3 da população são os jovens. Caramba. Eu tenho recebido muita gente com 14, 16 anos tendo crise de ansiedade. Muita gente. Ontem mesmo eu encontrei um pai de uma que esteve lá conosco e ele tem uma menina que tem, me lembra a idade dela, apenas 12 anos de idade, tentando suicídio, se cortando. Então, assim, é muito importante alguém que se coloque à disposição para ajudar essas pessoas. E nós precisamos fazer isso e precisamos fazer com muito afinco mesmo. Mas vamos aqui, deixa eu te fazer aqui, quando você fala, voltando ainda dentro da pergunta, né, quais os piores males do século, pastor Marconi está colocando aqui a ansiedade, crise de ansiedade. E eu quero ir um pouco, assim, talvez até como profissional da área, eu quero ir um pouco na causa, o que causa isso, né? Hoje a gente vive, e eu queria lhe ouvir se você concorda ou não. Por exemplo, você falou, você teve um pai cristão que
que te deu um exemplo. Você parece que passou pelo Exército, né? Teve no Exército Aeronáutico quanto tempo? 6 anos. Isso também deu uma formada na sua vida, não é? Mas hoje os nossos jovens, nossas crianças, elas não têm mais disciplina. Elas são criadas com liberdade, não é? Você pega uma criança novinha de 6, 7 anos, ela já tem um iPhone que custa R$3.000. Cara, assim, é uma coisa... Eu não quero um iPhone desse da primeira geração, porque eu não vou saber usar. O meu aqui já é velhinho, nem sei o que é, se é o 7, se é o 8, se é o 9, sei lá, nem sei. Eu não consigo usar nem o meu. Então, assim, não tem mais limite. As pessoas, os pais não dão limite. O filho não quer fazer mais nada. Você provavelmente ajudou a lavar a louça em casa, ajudou. A minha mãe fazia escala. Você vai lavar o banheiro é seu hoje, o lixo é seu hoje. Hoje a gente não vê isso. Não, bichinho, tadinho. Até tenho visto alguns vídeos bem legal. Não, ele só vai estudar. Peraí, ele vai estudar 24 horas por dia? Não. A vida tem que ser separada. Ele tem a hora de estudar, a hora de descansar, a hora de lazer, mas tem a hora dele assumir a responsabilidade dele. O que você acha disso? Isso, na verdade, tem refletido nessa ansiedade, essa falta de limitação, essa falta de disciplina, essa falta de gerar uma rotina na criança, no adolescente. A gente tem hoje 2 faixas etárias em casa, que eu sempre falo, né? Eu tenho uma de 6, vai fazer agora nesse mês, e tem um adolescente de 13. Então, duas realidades diferentes, 2 mundos. Mas ainda assim, a disciplina, a rotina funciona de forma eficaz para todas as duas, assim como para a gente. E pela essa falta de disciplina, essa falta de rotina, joga sobre a escola a responsabilidade de educar. Não, a escola tem sua parcela, em casa se educa. E eu volto a dizer, a importância da educação por modelagem, porque às vezes esse dar celular é um refúgio para os pais se isentar da sua responsabilidade. O filho está tirando o juízo, está enchendo a paciência e chega cansado às vezes do trabalho. É mais fácil jogar numa tela de um celular, de um videogame que tem um jogo dentro do celular, para que ele possa se entreter. E isso tem gerado essa ansiedade, que é uma porta de entrada para outros males também, como o vício. A gente vê hoje jovens, adolescentes viciados na pornografia, viciados em jogos, crianças que, se você tirar por um instante o celular dela, elas começam a chorar, né? Não conseguem lidar. Então, de fato, essa falta de disciplina e limitação, e não é bater, porque na nossa criação era, né, no cajado, como fala. Pau comia. Hoje tem a lei da palmada, mas você pode sim, sendo uma forma intensa, né, como era antigamente na nossa geração, a correção, mas você pode corrigir, você pode educar. E uma das coisas que eu tenho aprendido nesse desafio de 2 mundos, né, de 2 faixas etárias dentro de casa... Vai começar uma terceira. Uma terceira, né? Mas essa eu já passei, a gente acredita que vai conseguir lidar de forma tranquila. Mas tanto a de 6, para mim, que é nova também, como a de adolescência, nossa, a gente entende que é necessário essa disciplina, essa postura, essa limitação, que isso não só contribui para o orgulho de um pai de ver o cidadão que construiu, mas para uma sociedade melhor. Porque a gente vê tantos problemas hoje a alcançar a nossa juventude, por essa má formação dentro das casas, dos lares. Hoje eu vejo os filhos vencem os pais pelo cansaço. O filho quer uma coisa, ele dá birra, ele estressa e joga no chão, aí o pai acaba dando para... Então é melhor você dar do que... Só que isso é um poço sem fundo, esse menino vai piorar, tem que botar o limite mesmo aí. Mas me diga aqui uma coisa, só para a gente descontrair um pouco aqui na nossa conversa. Qual foi a sua experiência mais engraçada envolvendo liderança de jovens e adolescentes? Uma mais engraçada, assim, mais louca que você já viu? Lidar com um jovem é uma alegria, porque assim, o jovem ele gosta de desafio, né? Você é engraçado, quanto mais você desafia, mais ele se sente motivado. Diferente se você pegar um adulto, às vezes, você tá me achando o quê? Tá achando que eu não consigo, tá me chamando de incompetente, se você lança um desafio. É engraçado, né? A gente fala isso de carteirinha, a gente vive dentro desse contexto de liderando pessoas, de jovens, adultos. O jovem, ele é desafiado. O adulto, ele se sente ameaçado. É desse jeito. E aí, como eu sempre entendi essa
premissa, né, de você ser o modelo. A gente fez um propósito um tempo na igreja onde a gente tinha um alvo de alcançar 300 pessoas na nossa rede. E a gente estava caminhando para isso de forma presencial, porque a gente já tinha em uma arena, né, que é nosso culto de jovens, a gente tinha conseguido mais de 200 pessoas em uma reunião. E aí veio a pandemia, a gente poderia parar ali o desafio. Eu tinha feito um propósito de deixar meu cabelo crescer. E para mim foi um desafio, porque nesse regime militar, sempre meu cabelo baixinho. Nossa, o que eu escutei da minha esposa, você viu ela no podcast anterior aqui dentro de casa, que cabelo é esse? E a gente ali firme no propósito, porque a gente tinha que ser exemplo. E o desafio foi, enquanto a gente não bateu os 300, eu não corto meu cabelo. E meu cabelo foi crescendo. E eu disse a ele, se eu bater os 300, eu vou cortar meu cabelo e em cada sábado a gente desafiava. Se você não conseguir o desafio ser alcançado, vocês vão tomar banho de água gelada. E aí eu lembro que veio a pandemia, a gente continuou com nossas programações, né, com nossos cultos de forma online. E em uma reunião nossa, a gente conseguiu mais de 400 pessoas estando online conosco. Ultrapassou os 300, né? Se a gente tivesse presencial, a gente acreditava que ia conseguir, porque a pandemia veio o lockdown. E eu lembro que, de forma ao vivo, a gente fez aquele corte de cabelo. E aí teve um também que tinha o Black Power. Uau! Que chegou nele também, ele não estava no propósito, era o estilo mesmo. E a gente acabou que cortando o cabelo dele também naquela onda de encerrar o meu propósito, que foi o Matheus. Eu estava pensando que era o Matheus. Então, assim, aquilo ali foi muito engraçado. E teve esse banho de todo mundo tomar banho de água gelada, né? De melares, eles de farinha de trigo. Então, assim, foi um momento que até hoje eles falam. Tem até figurinha minha de cabelo grande, até hoje. Olha o velho fora disso, meu pai. Eu quero fazer 2 perguntas aqui. Primeiro, essa aqui, ó. Se você pudesse mudar, ou melhor, mandar um recado para o seu eu, quando você era mais jovem, seu eu, a sua identidade, né? O que você diria para você lá atrás? Nossa, o que eu diria para mim lá atrás? Escute mais. Eu sempre escutei, né? Entendi aquilo que segundo a Crônicas fala, né? Crê no Senhor teu Deus, na sua palavra estarás seguros, e nos seus profetas que prosperareis. Eu sempre fui muito obediente aos meus pais, à minha liderança. E assim, por um momento que eu não escutei, a minha vida quase tomava um curso irreparável. E eu lembro que em um momento como esse de conversa com meu pai, e ele chegou para mim me aconselhando acerca de algo, e eu nessa ânsia da juventude, de querer viver aquela realidade, de argumentar. Não sei se ali já aflorava, né, o viés do judiciário, da advocacia, nessas argumentações. Até o que a esposa que começou e eu que continuei no caminho jurídico. Mas, naquele momento ali, quando o senhor parasse, eu acho que escutar aquele conselho. Acho que se eu escutasse aquele conselho, algumas coisas na minha vida não teria passado. Que aquilo ali, por eu ser jovem, na adolescência, né, entrando na juventude, querer persistir. Meu pai sempre respeitou nossas decisões, né? Mesmo tendo a disciplina, a correção, mas ele deixou nossas decisões trazer as colheitas dela. E eu diria para o meu eu, escuta esse conselho que você vai ser feliz. Lembrando aqui de um texto antigo que fala: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, né? Tem que querer, tem que obedecer, tem regras a serem seguidas, né? Mas para a gente terminar aqui, Pastor Marconi, muita gente vai estar vendo a gente ao vivo, outras vão assistir depois, outras vão ver cortes desse podcast, às vezes no YouTube ou talvez dentro do Instagram. E a gente está falando sobre liderança, de liderança com jovens, para jovens, e tem muita gente, pai que está ouvindo a gente, tem muitos jovens. O que você diria? Qual a mensagem que você deixa? A gente falou aqui que nós estamos vivendo uma época muito louca, muito turbulenta,
o índice de criminalidade aumentando cada vez mais, de drogas cada vez mais, a libertinagem, né, uma coisa desenfreada na questão sexual, bebidas e tanta doideira. O que você diria para as pessoas que estão nos assistindo, a um próprio garoto, a um jovem, talvez a um que está dentro de um contexto que eu estou falando, ou a um pai que tem um filho assim? Qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas? A saída, a esperança? Com certeza. E dizer para você que porventura esteja vivendo essa realidade, ou alguém da sua família, o seu filho, esteja passando por uma realidade que você jamais imaginaria ele estar passando, ou gostaria que ele passasse, dizer para você que ele não é isso que está passando. Você não é isso que você está vivendo. Você é o que a palavra diz a seu respeito. Você é a menina dos olhos do Senhor, você é nação santa, separada, escolhida por Ele. Há um propósito para a sua vida, até nessa dor, nessa realidade adversa que porventura você esteja enfrentando. Deus tem um propósito através disso. Não se entregue a essa realidade, procure ajuda. Aqui hoje, num cunho profissional, que a gente tem visto os resultados, mas com a viés, né, ramos da psicologia. Então procure de forma séria para que você possa conseguir vencer e entender quem você foi gerado para ser, e também a igreja, porque eu acredito no papel da igreja, que por um momento silenciou e deixou ser usurpada do seu papel, do seu posicionamento na sociedade. E glória a Deus que nos dias de hoje ela tem resgatado a sua fala, a voz que Deus deu à igreja. Então você que está aí, que tem acesso à igreja, né, que seja uma igreja séria, às vezes não se deixe levar pelos argumentos, porque a igreja A, líder A, isso não é Deus, não é a religião, mas o que a palavra deixou para nós através de Jesus como o maior exemplo, como o maior modelo a ser seguido. Que há jeito, que há solução, e se você crê, você vai ver acontecer na sua vida também. Você falando aí, para a gente encerrar, eu lembrei aqui de um texto de Jeremias 29:11, eu acho muito forte esse texto. Ele fala assim, é um texto profético, né? É Deus falando através do profeta Jeremias. Ele fala assim: eu é que sei os planos que tenho acerca de vós, planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não criou ninguém, não criou a mim, não criou você. Até a gente pegar agora e encontrar um drogado na rua, ele não foi criado para aquilo. Eu quero pegar a tua fala, ele não é aquilo que ele está. Ele está aquilo, mas ele não foi criado para aquilo. E ele precisa de alguém para assumir uma liderança e ajudar ele a sair daquilo. E isso é possível. E é possível para você, é possível para qualquer um de nós. Pastor Marconi, obrigado. A você, vai lá no nosso Instagram. No Instagram não, no nosso YouTube, assine o canal conosco, assista os podcasts, e no Instagram você vai ter os cortes e pode fazer pergunta, a gente está respondendo ali a você. E agradecer aqui ao pastor Marconi. Na semana passada falei com a esposa, a Rafaela, que está grávida de mais uma criança, um filho, uma filha, não sabemos ainda, né? Já tem 2, eles têm 2 meninas, e o pastor Marconi, que está sempre conosco aqui, um parceiro, um amigo, uma família que a gente ama muito. Obrigado por estar aqui comigo esta noite. Imagina, bicho, satisfação nossa. E você que ainda não se inscreveu nesse canal, corre agora, escreve, compartilha. Tem sido um canal de bênção para pessoas, e grandes testemunhos, grandes relatos que por aqui tem passado. Obrigado, bispo, estamos sempre à disposição. Um abraço, até a próxima quinta-feira. Tchau.